Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O fogo tinha que estar sempre esperando os pecados do povo. É isso mesmo. O fogo sempre aceso no altar. O povo de Israel, através de seus representantes, os sacerdotes e levitas, tinha que providenciar lenha e a mão de obra para tirar a cinza e trazer sempre mais lenha nova, no intuito de que o fogo não se apagasse. Isso era ordem do Senhor. Mas essa ordem está no meio de uma série de outras orientações no capítulo 6 de Levítico. Inclusive, o pecado da culpa. Havia uma diferença entre pecado comum e culpa. O pecado era uma desobediência, falta de conformidade com a lei de Deus. A culpa, quando trazia uma consequência, um dano, e para que houvesse o conserto da culpa, era necessário que houvesse primeiro reparação. O Levítico 6, versículo 4 diz que, tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou depósito que lhe foi confiado, ou perdido que achou, seja lá o que for, ou aquilo sobre que jurou falsamente, e vai ter que restituir por inteiro e ainda acrescentar a quinta parte. Depois era o tratamento espiritual. Pelo pecado da culpa, trazia um carneiro sem defeito para o sacerdote fazer expiação por ele. Não havia uma tolerância para oferecer um animal mais barato, uma cabrita mais nova, ou pombinhas, ou rolinhas. Não, a coisa era séria. Tinha que restituir. Isso é omitido nas igrejas. Nenhum pecado será perdoado se não houver confissão. A confissão é o reconhecimento do pecado. Primeiro, diante de Deus, e depois diante de quem foi prejudicado com o pecado. A confissão deveria ser acompanhada de restituição. Se você prejudicou alguém, falou mal de alguém, e isso se tornou público, você tem que chamar a pessoa, confessar a ela e de público pedir perdão, se retratar com todos que ouviram. Isso é a restituição, para que depois você faça provisão do sacrifício de Jesus para o seu perdão. Se não confessar, não tem perdão. Eu não ouço confissões de pecados nas igrejas. Parece que o povo crente não peca. No entanto, na verdade, é o que mais faz. Porém, eu não ouço confissões de pecados. O apóstolo João escreveu, 1 João 1,8, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. É o que a maior parte dos crentes faz. Tá tudo bem, não tem pecado nenhum, não, tá tudo bem. A maioria dos crentes não tem pecado. Eles estão encaixados em 1 João 1,8. São mentirosos. A verdade não está neles. Eles não reconhecem pecado. Nunca. A maioria dos crentes que eu conheço nunca reconheceu o pecado, a ponto de ter que confessar. Mas o versículo 9 diz, se nós confessarmos os pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade. É necessário confessar o pecado. A culpa tinha uma conotação diferente. Quando houve prejuízo a uma outra pessoa, tem que ser restituído e com multa acrescentada a quinta parte, como multa, para que depois o processo de oferecimento do animal fosse feito e a pessoa recebesse o perdão.
Para isso, o Senhor diz, é essencial, essa é a lei do holocausto, vai ficar na lareira do altar durante toda a noite e se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote de manhã trocava sua roupa, pegava as cinzas e levava para um local limpo fora do arraial. Depois colocava mais lenha ali. E o versículo 13 resume e confirma isto: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós temos aplicações espirituais muito boas. O crente que não se renova em oração para se encher do Espírito, se renovar no Espírito, breve ele vai ficar um crente morno. Pega um fogo lá, deixa queimar e você não limpa o fogo das cinzas, não renova a lenha no altar para ver o que vai acontecer com o fogo. É o que acontece com muitos crentes que estão vivendo apenas com as cinzas do fogo que eles já tiveram um dia no passado. Isso precisa ficar claro, cinza não é fogo, cinza não tem calor, cinza é morta. É o que vai acontecer com muitos crentes que não se renovam. Não tem azeite, não se renovam no azeite, não renovam a lenha no fogo, não renovam o fogo no altar, estão com cinzas. E, evidentemente, isso significa condenação eterna ao inferno, apesar de terem sido crentes. Essa questão é muito séria, o fogo tem que arder continuamente no altar, convidando as pessoas a virem colocar seus sacrifícios ali. Isso significa o seguinte: nas igrejas o ambiente tem que ser sempre propício à confissão de pecados. Mas a gente não vê isso. Igreja é uma festa, alegria, bênção, meu irmão, levanta a mão, alegra o coração, glória a Deus, aleluia, isso é maravilhoso, canta, pula, louva, você é um vencedor maravilhoso, glória a Deus, o culto é maravilhoso, tá tudo bem, ninguém ali tem pecado, o ambiente é gostoso, agradável, é uma festa, o culto é uma festa, é um show. Fico triste com isso. Ninguém é pecador ali, ninguém tem pecado para consertar, para confessar, ninguém tem culpa para restituir, ninguém precisa se renovar no espírito ali, tudo é festa, tudo é alegria. É triste isso. A decepção vai ser terrível lá no dia, naquele grande dia. O Senhor denuncia esse tipo de religiosidade que nós vemos nas igrejas hoje. Ele denuncia em Isaías, no capítulo 1. É só festa e gozo que você vê, alegria. Melhor que vocês fechem as portas do templo, nem façam reunião nenhuma, porque desse jeito, vocês fazendo festa com alegria e a vida toda em pecado, eu não vou aceitar, diz o Senhor. Pois é. O fogo tem que estar sempre aceso, as igrejas com um ambiente propício para que os irmãos confessem seus pecados. Como isso é difícil numa reunião grande, tem que haver reuniões de grupos pequenos, células onde as pessoas participem e tem que confessar seus pecados. As células são para confessar pecados, para se acertarem uns com os outros. Isso é o que significa, em nossos dias, o fogo estar ardendo no altar. Evidentemente, quando a gente renova a lenha, o fogo nos aquece e a gente se renova no espírito, mas sem confessar pecados, não vai. Você vai se apagar como cinza, e isso significa a morte espiritual. Você entende isso? Você se alerta sobre isso, você se apavora com essa mensagem? Responda para Deus.